Senhores, finalmente tivemos os cortes de juros que estamos esperando há muito tempo no mercado cripto. O Fed cortou os juros em 0,25% e mudou algumas projeções do próprio Fed para o final do ano de 2025. E essa mudança de projeções mostra um novo cenário que não era o cenário base anteriormente, agora fica mais claro que esse vai ser o cenário até o final do ano e é um cenário muito positivo para o mercado cripto. É sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, fazer uma análise completa desse movimento do corte de juros do Fed, discutir um pouco dos cenários e discutir como que o mercado pode reagir daqui para frente e quais que são os riscos de, ao invés de a gente ter uma alta, a gente ter uma recessão, uma queda no mercado. Tudo isso para que no final do vídeo você consiga investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal. Então, antes de começar o vídeo, enquanto roda a vinheta aí, considere se inscrever aqui para me ajudar a continuar produzindo cada vez mais vídeos aqui. Bom, bora lá então, pessoal. Antes de começar o vídeo, dois recados. Primeiro, sim, eu estou completamente corado. Estou no Rio de Janeiro, turista bobo, vem pra cá, não passa protetor solar direito. Tô até a caráter aqui com a decoração do Rio de Janeiro. Vim visitar alguns clientes por aqui. E o segundo recado é que se você não conversou comigo no WhatsApp ainda, cara, aproveita essa oportunidade, tá? No primeiro link aqui da descrição, você cai nesse formulário aqui, é o formulário de consultoria grátis. Você, em menos de 2 minutos, preenche algumas informações sobre sua carteira, como é que tá a sua carteira cripto atualmente, e eu avalio a sua carteira, devolvo com uma resposta no WhatsApp sobre a sua carteira, e você tem espaço aqui também para tirar suas dúvidas comigo e eventualmente a gente marcar uma ligação. Gabriel, quanto custa tudo isso? É 100% gratuito, é só pra gente bater um papo mesmo e eu entender como eu posso te ajudar da melhor forma e te dar algumas dicas nesse momento, que é um momento muito decisivo do mercado, tá? O final de ano promete e quem não tiver bem alocado, quem não tiver com uma estratégia muito boa, muito provavelmente vai deixar muito dinheiro na mesa. Mas parando de enrolação e indo ao que interessa, vamos falar sobre a decisão de hoje de corte de juros. Isso aqui que eu tô lendo para vocês é o press release, né? O anúncio que o Fed libera quando são feitas decisões, são feitos comitês de relação à política monetária dos Estados Unidos. Eu vou ler alguns trechos aqui, tá? Do statement, né? Desse anúncio, desse relatório, para que a gente consiga construir uma linha de raciocínio e entenda de fato o que está acontecendo e que a gente faça isso juntos, beleza? Aqui eles começam dizendo que os indicadores atuais sugerem que o crescimento da economia americana, da atividade econômica americana, ele ficou moderado, ele diminuiu na primeira metade do ano. Crescimento de empregos reduziu, isso é algo que a gente vem conversando bastante. Crescimento de empregos reduziu, isso é algo que eu venho conversando bastante com vocês. A taxa de desemprego subiu, mas continua baixo, e a inflação ela subiu e continua elevada. É o cenário que a gente vem conversando bastante aqui, né? Um cenário ultra desafiador para o Fed. O desemprego subindo e a inflação subindo também. O comitê eu tenho como objetivo, né? O comitê significa que o comitê do Fed, que decide a política monetária, tem como objetivo a atingir o máximo emprego e uma inflação abaixo de 2% no longo prazo. É o duplo mandato do Fed, manter a inflação baixa para que as pessoas consigam consumir e manter o desemprego baixo também para que você tenha uma atividade econômica boa no país. Incerteza em relação ao cenário econômico atual se mantém elevado. Em suporte, né, em apoio aos nossos objetivos, em linha com o balanço de riscos que nós estamos vendo, o comitê decidiu para diminuir, abaixar a taxa de juros em 0,25, um quarto de 1%, né, 0,25%. Aqui é importante, é interessante a gente fazer uma pausa e a gente conversar sobre a reação do mercado. Gabriel, por que o mercado não explodiu? Por que o mercado não caiu? Por que o mercado não se movimentou? Ficou parado? É por isso que eu odeio tanto ficar tentando prever o que o mercado vai fazer no curto prazo, tá? No vídeo da semana passada eu comentei bastante sobre como, na minha visão, o corte de juros já estava precificado na sua maior parte. Quando o mercado tem 99% de probabilidade de que vai acontecer uma coisa, isso já está no preço. O preço atual que você vê lá do mercado já está falando, olha, vai ter corte de juros, eu sei que vai ter corte de juros, me surpreenda. Eu só vou te surpreender movimentando o preço se você me surpreender também. Traga alguma novidade. Por isso que hoje
A informação menos importante da reunião era o corte de 0,25%. Claro, se não houvesse corte, ou se tivesse um corte de 0,50%, isso seria fato novo, isso seria novidade para o mercado e isso traria uma volatilidade. Não foi o caso, foi exatamente o que o mercado estava esperando. E aí, todos os olhos voltam para o que o Powell vai falar, o que o presidente do Fed vai falar no seu discurso e como ele vai responder às dúvidas que aparecerão. Esse primeiro foco do momento. O segundo foco do momento é para olhar as projeções do próprio Fed em relação à taxa de juros e à economia americana ainda para 2025. Por que isso é importante? É nisso que a gente vai entrar agora. Aqui, junto com a ata, junto com a decisão de política monetária, o comitê do Fed ele sempre divulga esse material aqui, super bonitinho, que ele mostra as projeções de PIB, as projeções econômicas de inflação, de taxa de desemprego para a economia americana, que eles possuem em relação à economia americana nos próximos anos e o que eles querem atingir no longo prazo. Isso daqui basicamente é o que para onde a gente acredita que vai a economia e como a gente vai reagir a isso. E uma coisa mudou, uma projeção mudou, um número importantíssimo mudou da última reunião para essa. Esse daqui, que é o número que o Fed diz quanto que vai terminar ou quanto que ele planeja terminar o ano com a taxa de juros. Ou seja, a taxa de juros agora está tantos. No final do ano, a gente imagina que ela vai para esse valor aqui. Gabriel, e o que esses caras falaram aí? Basicamente, eles fizeram a projeção de que nós teremos 2 cortes de juros até o final do ano. E aqui é muito interessante, porque a gente tem 2 reuniões até o final do ano. A gente tem agora outubro e depois dezembro. Não temos reunião, não temos decisão de política monetária do Fed no mês de novembro. E aqui ele está falando que os juros que está atualmente entre 4 e 4,25 vai para 3,60, né? 3,60, 3,75. Então aqui está implícito 2 cortes de 0,25, um corte na verdade de 0,5% até o final do ano. Algo que não estava na projeção do Fed até a reunião passada. Até a reunião passada não era previsto 3 cortes de juros até o final do ano. O primeiro já foi, eles estão falando, muito provavelmente pelo cenário atual nós teremos mais 2. Esse é o nosso primeiro ponto de atenção. Opa, legal, agora o Fed está projetando mais 2 cortes de juros até o final do ano, mas eu posso chegar aqui e fazer uma análise super rasa e falar, não, vai ter 2 cortes de juros, aqui vai ser bom para o mercado. A gente precisa analisar o cenário econômico sobre um aspecto um pouco mais amplo. Eu vou trazer aqui para vocês quais foram os destaques da coletiva do Jerome Powell, ou seja, o que ele trouxe de falas, de respostas que são interessantes para a gente ter uma visão mais ampla e mais completa e mais inteligente do que esperar de qual que é de fato esse cenário até o final do ano. Estou mostrando aqui para vocês é o Discord que todos os meus alunos possuem acesso, então aqui a gente tem análises de mercado, a gente tem aqui todos os conteúdos sobre airdrops e agora, mais recentemente, as nossas carteiras de DeFi, com operações de renda passiva, pool de liquidez, que vocês adoram. Então aqui a gente tem toda a gestão, né, dos nossos conteúdos para os nossos alunos, para os nossos assinantes. E aqui eu compartilho as minhas visões sobre análises de mercado, sobre o que está acontecendo de um ponto de vista macro. E eu destaquei hoje os pontos que chamaram a minha atenção na fala do Powell, tá? Primeiro ponto, ele comentou que eles não precisam de pressa para cortar juros. Até aí tudo bem, o Powell ele sempre fala isso, ele não quer dar a impressão que eles estão atrasados. O segundo ponto que me chamou a atenção é que toda a coletiva ela foi muito focada na questão do desemprego nos Estados Unidos e muito menos na inflação. A gente vê que nos últimos meses, últimos 6 meses, todas as coletivas elas foram muito voltadas para a inflação. Sempre que o Powell ia falar, o grande questionamento era a inflação, por conta do risco das tarifas, a inflação subindo, a inflação era o grande impeditivo para haver cortes de juros, agora mudou a chavinha. E o próprio Fed falou, o próprio Powell falou, antes o maior risco era a inflação, agora é o desemprego. E se o risco é o desemprego, a gente precisa cortar juros. E aqui é interessante a gente dar um passo para trás e contextualizar um pouco sobre essa dicotomia entre desemprego e inflação. Esse é um cenário que você não consegue entender direito para onde que a economia está caminhando. A gente vê sinais de desaceleração no consumo, na atividade econômica nos Estados Unidos, isso faz com que o mercado de trabalho fique enfraquecido. Ou seja, o Fed olha para isso e fala, tenho que cortar juros para incentivar, voltar a aquecer a economia. Do outro lado, a inflação continua acima da meta. E o Fed fala, se eu cortar juros, a inflação vai reaquecer.
Esse para mim é o maior risco para esse final de ano, tá bom? Tudo bem que o cenário base, por conta do aumento do desemprego, são de 2 cortes de juros de 0,25, mas a gente não pode negar, a gente não pode esquecer a possibilidade de, se a inflação reaquecer, ver impacto das tarifas ou acontecer qualquer coisa que cause um impacto maior na inflação, faça a inflação voltar a subir, pode ser que de novo o Fed corte, pause o ciclo de corte de juros e fale: a inflação reaqueceu, eu só volto a cortar juros lá na frente. Então, resumindo, o que a gente quer ver daqui para frente? Taxa de desemprego continuando alta e inflação começando a cair. E isso abre muito mais espaço para corte de juros e pode ser que esse cenário de 2 cortes de 0,25 mude para um cenário de um corte de 0,25, outro de 0,50, que é o que alguns membros já dentro do próprio Fed falam que tem que acontecer. Já está havendo divergência dentro do próprio Fed sobre os próximos cortes de juros, divergências causadas principalmente pelos novos integrantes do Fed, indicados pelo Donald Trump. E qual que é o maior risco? É o risco da inflação acelerar demais ou o desemprego subir rápido demais. Calma aí, Gabriel, você não falou que desemprego é bom, porque aí teria que cortar juros? Sim, só que o corte de juros ele é ruim quando ele vem com risco de recessão. Não, pera aí, Gabriel, você tá me confundindo todo. Tá tudo bem, vamos desenhar aquele mapinha, aquele cronograma de cenários até o final de 2025 e trabalhar com as probabilidades. Aqui, vamos lá, a gente sempre brinca com esse calendáriozinho, né, que eu montei para 2025, tentando entender quais são os cenários positivos e negativos e como que isso impactaria o mercado. Traduzindo tudo que eu falei até agora, a gente consegue ver que setembro já teve reunião e os cortes foram feitos. Outubro tem reunião do Fed e a expectativa de corte de 0,25. Novembro, expectativa continuando para mais cortes em dezembro, que é quando tem a próxima reunião. Qual que é o cenário positivo aqui, tá, Gabriel? É um cenário de inflação controlada, inflação não reaquecendo e desemprego em alta, mas que não seja uma alta exagerada. Se o desemprego explodir, todo o mercado vai olhar e vai falar: meu Deus, o mercado de trabalho dos Estados Unidos está colapsando, vai entrar numa recessão. Recessão é movimento de aversão ao risco. Vai cortar os juros, tudo bem, vai cortar os juros. Mas normalmente, quando o corte de juros vem com risco de recessão no curto prazo, isso significa correção. Então a gente quer ver esse desemprego aumentando paulatinamente, que é o mesmo movimento que a gente está observando ao longo desses últimos 12 meses, beleza? O cenário ruim é um cenário de inflação voltando a acelerar, voltando a subir, isso já sendo algo que força a pausa nos cortes de juros. E aí, o desemprego estagnado ou caindo para o Fed olhar e falar: não preciso mais cortar juros, a prioridade agora voltou a ser a inflação. Gabriel, quais são as probabilidades aqui de cada um desses cenários? O que você acredita que vai acontecer? Pelos indicadores recentes da economia americana, que é algo que, como um analista cripto, hoje a gente precisa fazer muito, é analisar esse panorama da economia americana, tudo indica que a gente não tem um risco iminente de recessão, porque a atividade econômica nos Estados Unidos ainda está sólida, embora desacelerando, tá? E é improvável que essa desaceleração do mercado de trabalho cause uma recessão, pelo menos no curto prazo, a ponto do Fed não conseguir cortar juros antes de frear essa recessão, beleza? O meu grande medo mesmo é com a questão da inflação e o quanto que isso pode brecar, o quanto que isso pode pausar os cortes de juros. Porém, eu considero muito provável, esse é meu cenário base, de cortes de 0,50 a 0,75 até o final do ano. Ou seja, mais 2 cortes de juros. É o cenário base do Fed, é o cenário base do mercado e muito provavelmente é o que vai acontecer. Gabriel, isso acontecendo, como que o mercado reage? Eu havia falado para vocês que estava no preço o corte de agora, o corte de 0,25. Para os próximos meses, o mercado ainda não tem certeza de que os cortes irão acontecer. É o cenário mais provável, mas ainda não tem certeza. À medida que esse cenário aqui ele se concretiza, ou ele vai ficando cada vez mais óbvio, vai ficando cada vez mais claro, a probabilidade dele acontecer vai aumentando cada vez mais, o mercado vai ficando cada vez mais otimista e vai construindo esse otimismo, tá? O corte de juros de agora, ele foi precificado porque o Bitcoin está acima de 110 mil dólares, porque o Ethereum está acima de 4.500 dólares e porque a Solana está acima de 200 e 300, 230 dólares. Então, a gente está falando dos 3 principais ativos do mercado beirando máxima histórica. Está bem claro que o corte havia sido precificado, porque senão os ativos não estavam na máxima histórica. Para o Bitcoin, para a Solana, para a Ethereum romperem a máxima histórica, atingirem outro patamar, que eu acredito que isso pode e tem uma grande chance de acontecer até o final do ano, esse cenário que está na tela tem que se concretizar.
E esse é o meu cenário base, por isso que eu estou muito otimista com o final do ano, com o último trimestre do mercado cripto, muito por conta desses cortes de juros. Mas é claro, os riscos estão aí, a gente tem que continuar avaliando, porque pode ser que haja uma pausa agora para voltar mais para frente. E isso jogue o mercado em um cenário de mais incerteza no curto prazo. Sigo com uma parcela da carteira dos meus clientes em caixa para a gente aproveitar oportunidades pontuais do mercado. Se semana que vem sair o dado ruim de inflação e o mercado cai, a gente precisa ter massa ali, ter manobra, ferramentas para aproveitar essas correções. Mas estou, claro, com uma cabeça muito de realização de lucro, esperando as próximas pernadas de alta, que eu sei que vão acontecer, para realizar lucro, aumentar o percentual de caixa e, claro, fazer essa carteira que surfa muito bem os ciclos e a volatilidade do mercado cripto. Vou fazer ainda nessa semana um vídeo falando sobre altcoins, alt-season, sobre uma alt-season silenciosa que está acontecendo no mercado cripto. Sim, é um panorama que eu estou observando bastante há algum tempo e que eu quero trazer uma análise, quero trazer um vídeo para vocês. É o próximo vídeo a sair daqui do canal, então lembre-se de se inscrever aqui para não perder esses próximos vídeos, deixar o like e, claro, seu comentário. Comenta aqui o que você achou da análise de hoje e qual que é o seu cenário, o que você está achando desse momento do mercado cripto. E, claro, se tiver qualquer dúvida, o primeiro link na descrição é o meu WhatsApp, você pode conversar comigo, espero te ajudar e até o próximo vídeo.